Paz do Senhor a todos. Eu sou Júnior do canal Júnior Oliveira e estamos com mais um SOS Espiritual para a sua vida. Desde já gostaria de agradecer a todos que têm se inscrito no nosso canal, a todos vocês que têm cooperado, que têm deixado o seu like e pedir que continue se inscrevendo, deixando o seu like, continue ativando o sininho e, acima de tudo, compartilhando para que outras vidas venham ser abençoadas pelo poder da palavra de Deus. Esses vídeos não são muito longos, mas são claros e bem objetivos, e a palavra que tem sido pregada, se vivida e aplicada ao coração, então com certeza vai surtir efeito. E o nosso SOS espiritual dessa noite vem com o tema Vencendo a Tentação, baseado aqui na carta de Tiago, no capítulo de número 1, versículo 13 ao versículo de número 15, que nos diz: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Somente até aqui para a nossa reflexão. Este assunto é um assunto do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, pois todos nós passamos por esse contexto de tentação. O que vale se entender na escrita de Tiago, que não é Deus o responsável por essa tentação. Quando nós vimos no livro do Gênesis dizendo o texto que Deus tentou a Abraão, é uma expressão ali de provar e de testar. Nesse contexto nós estamos entendendo, Tiago está dizendo que não é Deus o responsável por essa tentação para o mal, mas essa tentação para o mal é advinda da nossa vida pela nossa própria cobiça, pela nossa própria carne, as paixões da nossa carne. Entendemos e sabemos e aprendemos desde os primeiros passos na fé que os agentes da tentação são Satanás, o mundo e a carne, a natureza pecaminosa. Mas vale entender aqui também essa noite algumas coisas sobre a tentação. Ou seja, a tentação, ela independe da nossa espiritualidade. Ou seja, quem ora pouco é tentado, quem ora muito também é tentado. Quem jejua pouco é tentado, quem jejua muito também é tentado. Quem lê muito a Bíblia é tentado, quem lê pouco a Bíblia também é tentado. Quem é rico é tentado, quem é pobre também é tentado. Ou seja, a tentação, ela independe de tudo isso que aqui falei para você, para o seu coração. Mas como vencer a tentação? Pois ela faz parte do cotidiano, na carreira de cada um cristão sobre a terra. Todos são tentados. A Bíblia diz na carta aos Hebreus que até o próprio Jesus Cristo foi tentado, com uma diferença, sem pecado. Então aqui essa noite nós vamos aprender alguns passos para poder vencer a tentação. Eu vou citar alguns passos aqui para que a gente possa vencer as tentações cotidianas, para que a gente possa vencer e ter realmente vitória sobre ela. Pois pela carta de Tiago, esses pensamentos ruins na mente, esse desejo, ele só causa grande dano quando eles são cometidos. Quando são cometidos esses desejos ruins, quando a cobiça dentro do cristão leva ele a cometer o que ele está pensando, então aí gera-se o pecado. Então aí é onde está a problemática para poder a gente aprender a vencer a tentação. Em primeiro lugar, a gente pode aprender para poder vencer a tentação dando prioridade à nossa vida espiritual. Dando prioridade à nossa vida espiritual. Tem um texto na Bíblia, como aqui citei já Jesus Cristo, na carta aos Hebreus, no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Mateus, tem essa história que a gente aprende muito com ela.
o próprio Jesus Cristo sendo levado pelo Espírito a ser tentado no deserto. Depois do batismo, no capítulo de número 3, o Espírito o conduz ao deserto para ser tentado pelo diabo. Assim diz Mateus na sua escrita. E Jesus já estava ali 40 noites jejuando. 40 dias e 40 noites jejuando, quando a Bíblia diz que ele sentiu fome. Ao sentir fome, o tentador chegou-se a ele e começou a conversar com ele. Começou a falar com ele e disse: se tu és o Filho de Deus, então manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu para ele: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí então a Bíblia diz que o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropece em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto eu te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor o teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e vieram os anjos e o serviram. Esse texto aqui nos dá a mais completa lição de como vencer a tentação, pois Jesus foi vencedor sobre elas. Jesus venceu a tentação. Essa é uma das primeiras que posso aqui notar na trajetória de Jesus Cristo, depois do seu batismo. Então, como se vence? Em primeiro lugar, dando prioridade à vida espiritual. Vocês observaram que no texto, Jesus Cristo vence pela palavra, pois o que ele cita, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Quando ele responde, ele rebate a Satanás, na sua segunda fala, essa palavra, ele diz: também está escrito, não tente o Senhor teu Deus, quando Satanás mandou ele pular da parte alta do templo. Está em Deuteronômio 6,16. Quando Satanás lhe mostrou as glórias dos reinos e pediu que ele se prostrasse e se adorasse, lhe daria tudo, ele responde e rebate com a palavra. Deuteronômio 6,13. Observaram que Jesus Cristo vence a tentação porque dá prioridade à sua vida espiritual. Eu disse a você que quem ora pouco é tentado, quem ora muito também. Só que tem uma diferença: quem ora mais tem mais chance de vencer a tentação. Eu disse a você que quem lê Bíblia pouco é tentado. Como assim aquele que lê muito? Mas aquele que lê muito, que está em constante devoção a Deus pela sua palavra, tem mais chance de vencer, e Jesus nos mostra isso. A primeira coisa que nós precisamos fazer para vencer a tentação é dando prioridade à nossa vida espiritual. Como é que queremos vencer a tentação? Sem querer mais se alimentar da palavra, sem querer mais ler a Bíblia. Como venceremos a tentação sem mais querer fazer um jejum, matar os desejos carnais na nossa carne? Como queremos vencer a tentação sem oração e sem vigilância? Pois Jesus Cristo disse em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Falando aos seus discípulos, já perto de ser preso. Orai e vigiai. A vigilância aqui é estar percebido para as situações, para as ciladas. Então tudo isso é prioridade da nossa vida espiritual. A palavra, o jejum, a oração, a vigilância, tudo isso é prioridade para a nossa vida espiritual. Como iremos vencer a tentação se não damos mais prioridade à nossa vida espiritual? É necessário dar prioridade para poder se vencer. Em segundo lugar, como podemos vencer a tentação? Rejeitando os atrativos que o mundo oferece. Disso a gente aprende com o próprio Jesus Cristo.
no texto que li de Mateus, a gente aprende com ele, onde Jesus rejeita o que Satanás está oferecendo. Hoje, será que é da mesma forma? A gente pode aprender com alguns cristãos, a gente pode aprender com outros personagens bíblicos, rejeitando, ou seja, a gente aprende com alguns cristãos essa questão. Pedro rejeita ao suborno, segundo Atos 8:20. Nós podemos observar Abraão recusando a recompensa, segundo Gênesis 14:23. Nós podemos observar Eliseu recusando o pagamento por uma cura. Nós podemos observar Jó rejeitando maus conselhos. Podemos observar os recabitas e também Daniel ao rejeitar o vinho. E o próprio Cristo ao rejeitar a glória mundana. A segunda forma de se vencer a tentação é rejeitando os atrativos que o mundo oferece. É a única forma de vencermos a tentação é essa. Em primeiro lugar, dando prioridade à vida espiritual. Em segundo lugar, rejeitando os atrativos que o mundo oferece. Daniel foi um exemplo, como aqui citei. Rejeitou os atrativos que lhe ofereceram ali na Babilônia para não comprometer a sua vida espiritual, não cedeu à tentação. Nós podemos observar, em terceiro lugar, para poder vencer a tentação, fugir da aparência do mal. Terceiro lugar, fugir da aparência do mal. A Bíblia já diz isso. Em 1 Tessalonicenses 5:22, Paulo escrevendo a essa igreja, nos manda fugir da aparência do mal, se abster de toda forma do mal. Então é necessário fugir. Um texto bem base para esta minha palavra é Gênesis 39, versículos do 10 ao 12, aonde encontramos José, sendo um jovem, fugindo daquela tentação. É conhecedor, cada um que lê a Bíblia, daquilo que aconteceu com aquele rapaz dentro do Egito, quando este era perseguido pela mulher do seu senhor, quando esta queria arrastá-lo ao seu leito para ter com ele intimidades. E a Bíblia mostra para nós claramente, que José resistiu à tentação, apesar de ser um jovem, apesar de estar distante da sua terra, distante do seu povo, mas não estava distante de Deus. E então, capítulo 39, versículo 10, diz assim: embora ela instasse com José dia após dia, ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Certo dia ele entrou na casa para atender aos seus deveres e ninguém da casa estava presente. Ela o pegou pela capa, dizendo: deita-te comigo. Mas ele deixou a sua capa nas mãos dela e fugiu, escapando para fora. A melhor forma de fugir da tentação é fugindo da aparência do mal. A Bíblia nos ensina isso com a história desse jovem. Fugir da tentação. Esse é o melhor remédio para poder vencer sobre ela. A primeira coisa que eu falei para vencer a tentação é dando prioridade à vida espiritual, rejeitando os atrativos que o mundo oferece e fugindo da aparência do mal. Que essa singela palavra penetre ao seu coração, se você está vivendo esse contexto, que Deus possa te abençoar. Uma vez mais eu te peço a sua cooperação, nos ajude com este canal e que Deus te abençoe dia após dia.